Abre a sua Bíblia aí, Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Esse, sem dúvida, é um dos profetas mais conhecidos, até por quem nunca leu a Bíblia, não conhece a Bíblia, já ouviu falar desse profeta, por conta de uma condição que lhe aconteceu. O que aconteceu de diferente na vida de Jonas? Oi? Foi engolido pelo peixe, né? Foi engolido pelo peixe. Foi engolido pelo peixe. Vamos orar? Pai, nós queremos lhe agradecer pelo privilégio e oportunidade que temos de meditar agora na tua palavra. Fala conosco, Senhor, que teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Independente, apesar das minhas limitações, que as minhas limitações não sejam impedimento, não sejam obstáculo para a ministração que o Senhor tem para a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Título da nossa reflexão hoje é: para o cumprimento das promessas precisamos alinhar a nossa visão à visão de Deus. Nós estamos falando de promessas ao longo desse ano. Então hoje, para nós, para o cumprimento das promessas, precisamos alinhar nossa visão à visão de Deus. Então eu e você precisamos alinhar a nossa visão à visão de Deus. Ver as circunstâncias, as situações como Deus vê. Amém? Então vamos lá. Capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Verso 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens ofereceram um sacrifício e se comprometeram
por meio de vós. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, a história é muito clara para nós de que Deus tinha um propósito através da vida do profeta, e ele, ao invés de atender a ordem de Deus, ele vai no sentido contrário ao que Deus tinha estabelecido. Deus dá uma ordem para ele para uma cidade, e ele vai para outra cidade. E aí a história é muito clara, a história é muito rica em detalhes do que aconteceu a partir da desobediência dele. E Jonas, ele tinha uma missão, como diz aqui: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ao contrário dos demais profetas, a maioria dos demais profetas, que pregaram para o povo de Deus, pregaram para Israel, Jonas foi chamado para pregar para um povo estrangeiro. Ao contrário, ele foi chamado para pregar a esse povo. E aí ele é orientado por Deus, conduzido por Deus, para que ele vá até esse lugar e lá ele pregue para esse povo. E por que ele deveria pregar? Qual foi a condição? Diz aqui, a maldade, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus tinha visto o comportamento daquela cidade, daquele povo, que tinha desagradado a Deus, e Deus envia o profeta para falar com aquele povo. E que povo era aquele? Aquele era um povo que era inimigo do povo de Deus. É o povo inimigo do povo de Deus. A Síria, um império poderoso, saiu dali. Nínive, por um determinado momento, essa cidade foi capital daquele império. Eles eram sanguinários, querido. Nós ouvimos aqui, no primeiro tempo nosso aqui, da perseguição da igreja, Domiciano, que Nero fez, a condição ali, Então esse povo era um povo sanguinário. Historiadores dizem que eles furavam os olhos dos guerreiros inimigos que eles prendiam, para que eles não fugissem. Eles eram sanguinários mesmo. E aí Jonas é chamado para ir esse povo. Aqui não diz que ele se negou a ir, depois nós vamos ver mais na frente, com medo de ir lá, com medo desse povo. A questão não era essa. É porque era um inimigo sanguinário e ele sabia como esse povo seria usado contra o povo de Israel. E aí ele tem que ir ao inimigo. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui, que não é fácil, querido. Não é fácil. Quando Deus conduz você para uma condição de ir até o inimigo e avisar a ele que ele vai ser destruído. Isso é sério. E nós vamos ver mais na frente. E lá na frente nós vamos ver que o aviso era esse: eu vou destruir. Então ele tinha que ir lá e tinha que avisar. Mas havia uma resistência com relação a quem era, a quem ele tinha que ir, qual o destino, qual o destinatário da mensagem. Então esse é um ponto que me chama a atenção. Essa cidade era uma cidade poderosa, era uma cidade poderosíssima, com uma estrutura poderosa. Agora você imagina, se esse povo era um povo guerreiro, que saía, invadia outros povos, destruía, matava, arrebentava. Você imagina como que era a fortaleza para você atacar esse povo? Como era para chegar lá para destruir? E é interessante que Deus não envia para lá um exército. Deus envia um homem, um profeta.
Apenas um homem, querido, quando está na direção de Deus, quando está debaixo da vontade de Deus, Deus pode fazer coisas extraordinárias e mudar uma cidade inteira, desde que se arrependa e se renda ao Senhor. Apenas um, sem uma arma na mão. Qual era a arma que Jonas carregava? A palavra de Deus, querido, que é poderosa. E como nós ouvimos aqui, Hebreus 4:12, é espada, tinha 2 gumes, querido. Essa é poderosa. Então essa é a arma. Então o inimigo pode se levantar contra você, aquele que é seu inimigo, aquele que te persegue. O que você vai usar contra ele, querido? É uma outra arma. É a palavra de Deus. Essa era a condição. Então Jonas foi chamado para isso. E aí, esse é o contexto lá. Esse era aquele contexto. Nós temos que respeitar o contexto, porque tem um contexto de que a história se passa, tem um outro contexto para quando a história é escrita, e tem para nós, que somos posteriores. Como nós ouvimos aqui hoje pela manhã, iniciamos nosso estudo de Apocalipse, que aquela mensagem primeira de Apocalipse era para aquele povo, para aquelas igrejas que estavam passando pelaquela perseguição. Aquele era o contexto, mas é para nós, como foi dito aqui, posteriormente para nós, não para aquelas igrejas, mas para todas as igrejas. Então, aqui nesse contexto tem ensinamento para ali, mas tem para nós. É a releitura. Tem a leitura que tem um contexto, tem a chamada releitura, nós trazermos para nós. E que Deus possa falar conosco. Eu acho que Ele já iniciou falando conosco, do que um homem colocado na presença de Deus, enviado por Deus, usado por Deus, pode gerar de transformação. E o poder que tem a palavra dele. E aí Jonas é chamado, Jonas foge, vai para um outro lugar. E o que acontece a partir dali? Ele foge de uma responsabilidade, ele foge de uma missão. E a ação de Jonas gerou uma reação em Deus. Sim ou não? Sim. Porque parar lá no peixe que Deus preparou para ele foi uma reação à fuga dele. Porque se ele tivesse obedecido, ele não precisaria passar ali. Deus não ia intervir. A ordem foi dada, ordem cumprida. Os militares dizem: missão dada, missão cumprida. Tinha uma missão, não vai cumprir? Então espera aí que eu vou ajeitar para você cumprir, né? Vou ajeitar para você cumprir. Peixinho, engole ele. Por que eu estou falando peixinho? Porque para Jonas era um peixão, mas para Deus um peixinho. Peixinho, engole ele aí, deixa ele guardado aí para mim. E aí ele passa 3 dias ali guardado. Depois, nós estamos no final do capítulo 1 aqui. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E aí no capítulo 2, nós não vamos ler aqui, mas é interessante você ler depois a oração que Jonas faz a Deus, né? Depois nós vamos seguir para o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas a oração que ele faz,
a Deus. E aí, depois dessa oração, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Nínive era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia e proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum de todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano e saco. Essa foi a reação. Quando ele vai a segunda, Deus fala e ele sai do peixe, ele vai lá. A reação deles, a ação de Jonas. Então é ação e reação. Eu gosto dessa história, uma coisa que me chama a atenção, que ela vai nesse sentido, ação e reação. E aí, voltando um pouquinho aqui ainda no capítulo 1, antes de Jonas ser engolido pelo peixe, né? No verso 5, no verso 4, nós vemos a reação de Deus. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento. Quem fez soprar? O Senhor. Qual foi a reação dos marinheiros ali, dos tripulantes? Verso 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Tiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Então, qual foi a reação deles em função da ação de Deus nessa tempestade? Eles clamaram, cada um, aos seus deuses. Eles foram buscar um auxílio que estava para além de uma condição humana, de uma capacidade humana que eles tinham. Mas eles também pegaram as cargas e começaram a lançar no mar para tirar o peso. Jogar no mar, tirar o peso, caberia a eles, poderiam fazer. Agora, poder para acalmar o mar, eles não tinham. Eles não tinham, mas nenhum dos deuses que eles serviam tinham. Por quê? Porque não eram Deus, porque só existe um Deus que tem o poder, como Jonas falou, que criou o céu e a terra e tudo que existe. Então ele não poderia reverter o quadro, eles não poderiam, nenhum deles, mas ele lançou ali. Mas é interessante que eles não ficaram passivos diante da situação. Aquela circunstância que veio contra eles gerou neles uma reação. E o que eu aprendo aqui? Que quando a adversidade vier, nós temos que agir. Nós não podemos nos tornar refém das situações adversas que vêm contra as nossas vidas. Amém? Agora, o que é que nós devemos fazer? Se está para além do nosso controle, clamar aquele, buscar aquele que pode mudar as circunstâncias e mudar a situação, sabendo que tem outras condições que nos cabe fazer. Senhor, nós estamos em meio a uma pandemia, momento de escassez, estou com dificuldade, libera para mim. O Senhor é dono do ouro e dono da prata, amém? É com Ele, nós podemos buscar a Ele. Agora, o que é que nós podemos fazer também para a nossa condição financeira ficar mais estável nesse momento aí, que é um momento difícil? Fazer o quê? Quem vai? Controlar, administrar bem, economizar, nada de desperdício. Do abacaxi, Sueli, disse que o melhor está na casca. Nem a casca se joga fora. Você lava, entendeu, Lívia? Você lava e fica melhor. A minha filha gosta mais do suco da casca do que da fruta.
aproveita que está no tempo, tá, tio Rogério? É da estação. Chegando dezembro, aproveita agora, porque depois, quando chegar no Natal, Sueli, aí ele vai muito além. Então, nós aprendemos aqui. Na situação adversa, clamamos a Ele. Mas o que nós podemos fazer? Como nós podemos reagir em meio a uma situação dessa? No verso 6 ao 12, tem algo muito especial para nós aqui. Enquanto isso, eles atiravam a carga ao mar para tornar o navio mais leve. Nós estamos no 5. No finalzinho do 5 diz assim: enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Ele só faltou cantar uma música popular: tô nem aí, né? Só faltou cantar a música. Agora imagine o ronco que ele estava lá puxando, né? Tem uma irmã da nossa igreja que ela gosta muito de dormir. Eu sei que posteriormente ela vai ouvir essa mensagem, mas nada com relação ao sono, nada contra o sono, tá, Simone? Dormir é muito bom. Essa irmã, ela falou para mim, ó, 2 coisas melhores da vida, Sueli: comer e dormir. Aí, Reinaldo, ela descobriu a terceira coisa, Geninho: fazer amigos. Então é comer, dormir e fazer amigos. Isso é muito bom. Agora, Jonas aqui estava fazendo isso? Talvez ele já tivesse comido. Dormindo ele estava fazendo. Mas será que esse pessoal estava o vendo como amigo depois de saber que foi ele o causador daquela situação? E aí vamos lá, a partir do verso 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aí ele se identifica, dá sua identidade aí, seu CPF, diz aí sua certidão de nascimento, da onde você é, cara? Sobrou você, é contigo. Diz aí pra gente entender da onde está vindo, aonde é a origem. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito que ele estava fugindo. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E aí, me cabe um pensamento aqui, uma pergunta. Ele, como profeta de Deus, ele é chamado para ser bênção. O propósito de Deus era salvar aquela cidade, para ele estar lá. Agora, na posição que ele estava, que na realidade era fora da posição que ele devia estar, fora da visão, ele estava como bênção nesse lugar? Estava como quê? Como quê? Maldição. Então, quando o servo do Senhor está em determinado lugar e ele não está na posição correta diante de Deus, corre-se o risco de deixar de ser bênção para ser maldição. E eles começaram a jogar as coisas ali, mas o peso principal continuava lá, que o peso era ele.
O peso não era aquela carga ali, o peso era ele. Ele se tornou peso. Isso é sério. Então nós temos uma responsabilidade, querido. E aí, Deus permite que nós estejamos num lugar, trabalhemos num lugar, mas Deus quer que nós sejamos bênção naquele lugar. Amém? Amém? Então nós devemos ser bênção naquele lugar. Nós vamos fazer a diferença naquele lugar. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E aí, ele diz: olha, o peso sou eu, é por minha causa, por minha conta e risco, me joga no mar. Aí o mar vai resolver tudo. Agora é interessante a obstinação dele, que ele preferiu morrer, porque ele vai para o mar, ele morreria, do que cumprir uma missão. Lógico que tem como pano de fundo ao povo e à cidade para onde ele estava indo. Isso explica, mas não justifica. E aí, o que é que eles falam para ele? Ó, me joga aí, pode me lançar. E aí eles pegam de imediato, eles lançam ele ao mar. No verso 11 diz assim: visto que o mar estava cada vez, voltando aqui no 10, então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles tinham dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aí o verso 13 diz assim: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Querido, eles trabalharam para preservar a vida de Jonas. Eles podiam jogar de imediato, rei, mas eles se esforçaram, eles trabalharam para preservar a vida dele. E mais na frente, nós vamos ver por quê. Aqui, está aqui no 14. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Verso 14, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejava. Querido, temor a Deus. Temor a Deus. E aí, eles trabalharam para preservar a vida de Jonas. Agora Jonas botou a vida daquela tripulação, daquele povo todo em risco. Mas eles trabalharam para preservar a vida dele. Porque desde o começo, o propósito de Deus, nós vamos ver no final da história, era preservar as vidas. A missão de Jonas tinha um propósito de preservar as vidas. E aí eles trabalham para preservar. Como não conseguiram, falou: Senhor, nós vamos atender a Jonas aí, mas não impute para nós. E lançaram lá. E aí ele é engolido lá pelo peixe. Então é muito interessante que os marinheiros trabalharam para preservar a vida. E como isso é interessante, como Deus ama a vida e como Deus pode fazer com que as pessoas trabalhem para a preservação da vida. E abrindo um parênteses aqui para esse tempo que nós vivemos um tempo que a vida tem sido banalizada. A morte não nos assusta mais. E muitas pessoas insensíveis ainda trabalham para fomentar a morte, para fomentar a violência.
Lógico que o amor vai se esfriar, nós sabemos o que está escrito. Mas como se trabalha, como se banaliza a vida e como, se não vigiar, nós podemos ser influenciados a trabalhar a favor da morte e não a favor da vida. Sem querer entrar em mérito político, social, mas nós estamos no meio da pandemia. E aí, nós estamos vendo os índices aí cair por conta da ciência. E agora, tem países que entraram na quinta, sexta onda, não sei já qual é a onda lá, que estão obrigando, correndo atrás de quem não se vacinou. Porque quem está batendo no hospital é quem não se vacinou. E aí, seguindo a visão desses tripulantes, desse marinheiro, quando eu preservo a vida lá, quando eu me preservo, eu preservo a vida. A pandemia ainda não acabou, então nós precisamos estar atentos. Nós seguimos o protocolo, uso de máscara, álcool gel. Eu sei que é difícil, tem uns que têm mais dificuldade de usar a máscara, mas é para o nosso bem, é vida, querido, é vida. Nós ansiamos a estar num tempo que nós possamos andar sem máscara. Eu ontem fui caminhar lá na praia, coisa que eu não fazia há muito tempo. Não estive aqui ontem, tinha oportunidade de não estar no bazar ontem, que eu estou aqui todo sábado. Tinha algumas pessoas caminhando sem máscara, mas eu continuo caminhando com máscara. E aí eu peguei um ônibus com a Marlene para ir no médico. O rapaz encosta do meu lado, todo mundo de máscara, ele com a máscara no queixo. E ele encosta face a face comigo e fala assim: "Você quer sentar?" Eu falei: "Não, eu vou seguir em pé", porque era aquele banco que é dos deficientes que você tem que puxar. E aquele banco é ruim, porque você puxa, ele bate, né? Agora o ônibus estava vazio, dava para sentar. E ele continuou do meu lado, respirando em cima de mim. E eu, fui obrigado a, indelicadamente, ser indelicado com ele, dar as costas para ele. Então isso aqui é só uma observação, tá, querido? Para que a gente fique atento. Porque primeiro, você se ama, amém? Agora você me ama também, né? I love you, nós nos amamos. Então vamos nos preservar. Então Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar pela preservação da vida. E aí a reação desses homens, eles relutaram em jogar Jonas ali, mas depois não teve jeito, jogou, o mar acalmou, e aí ele sai e vai lá fazer aquilo que ele tinha que ir. Verso 4, capítulo 3. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, dirigiu o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa algumas, não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deixa os maus caminhos e a violência. Um povo mau e um povo violento. O rei teve que se render, querido. O povo se rende, Deus tem que se render. Eles atenderam a mensagem. A destruição estava parando, precisava se arrepender. E aí, a postura deles é de arrependimento. Verso 10: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Tendo em vista
de que eles se arrependeram. Deus não se arrependeu, a sentença tinha sido liberada. Se eles não se arrependessem, à medida que eles se arrependem, não é isso, rei? A sentença automaticamente está... Exatamente. Deus não se arrependeu, Deus não mudou. Deus não muda, é imutável. Foram eles que mudaram. Agora, se não muda a sentença, pau come, prevalece. Agora mudou, aí não tem sentido, porque Deus estava trabalhando pela preservação. O propósito de Deus era preservar, não destruir. Então ele ia se arrepender e Deus ia destruir da mesma forma? Não. Ele ia preservar. Então, ação e reação. O povo reagiu à pregação de Jonas. Teve uma ação de arrependimento, jejum, humilhação, pano de saco. E aí, em contrapartida, Deus reagiu a partir da reação deles ou a partir da ação deles. Fechou a conta, fecha a conta e passa a régua. Está tudo certo. História resolvida? Resolvida. Propósito cumprido? Cumprido. Jonas ficou feliz? Agora vamos lá para o 4. Vamos ver qual foi a reação de Jonas. Então, essa história para mim marca muito ação e reação. Vamos ver a reação do Jonas. Capítulo 4, verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu é um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim melhor é morrer do que viver. Eu sabia que tu é um Deus misericordioso e compassivo, cheio de amor e que promete castigar e depois se arrepende. E aí o profeta Ezequiel vai dizer lá no capítulo 18, no verso 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que que Deus deseja, rei? Todos se arrependem e conheçam a verdade. E aí diz que Deus é paciente, Deus é longânimo, de longo ânimo, Ele estica a corda, espera para que a conversão aconteça. Nós que estudamos escatologia recentemente, vimos a série de oportunidades que Deus deu ao homem ao longo da história para se arrepender. Sim, eu ia falar do milênio, as nações ali, dá um tempo para que se arrependam. Então Deus dá um tempo para o homem se arrepender. Agora, se ele não se arrepender, a consequência ele vai receber. Então aqui, nesse momento, eles se converteram. Cidade, diz que a cidade toda se converteu. Mas se Jonas prega para eles o arrependimento, e eles se arrependem, e nesse momento aqui, da história dele, eles se convertem. Outros dois profetas falaram da destruição, que é Naum e Sofonias. Serol vai passar. Então, é proporcional, é de acordo com a ação e a reação. E aqui uma cidade inteira, queridos. E Jonas fica indignado. Falou: não, tira a minha vida, para mim é melhor do que morrer. Já que o Senhor não matou eles, mata a mim. Já que o Senhor não matou ninguém, parece até um maluco que anda solto por aí, que gosta de mandar matar os outros. O Senhor não matou ninguém, mata a mim. Só falta ele qualquer dia falar isso: mata a mim. Então, se não mata ninguém, mata a mim. Mas cadê o amor? Cadê a misericórdia? Ele estava vazio, querido, de misericórdia. Aí Lamentações 3,
22 e 23, vai dizer para nós que as misericórdias do Senhor, repete aí, isso nós conhecemos de cor, são as, porque as suas misericórdias renovam-se, tornam-se novas ou renovam-se a cada manhã. Misericórdia. E Deus ratifica isso lá com Jesus, lá no Sermão do Monte, que fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí tem um ponto-chave aqui: Jonas estava vazio de misericórdia. Então, querido, eu sei que nós temos pessoas que nos perseguem, eu sei que tem pessoas que se levantam contra a gente, é difícil, a Bíblia diz que nós temos que orar por essas pessoas, não é isso? Nós temos que orar. Eu lembro de uma pessoa que estava tão irada com relação a alguém que tinha feito tão mal, que falou assim: não, eu vou pegar pelo cabelo, vou raspar na parede, vou chutar a costela, vou pisar em cima, vou sapatear, né? Falei: o negócio, temperatura estava. Aí eu falei assim: perfeito, mas o que a Bíblia diz que tem que fazer? Orar pelo que persegue. E nós estudamos isso na intercessão quando nós estudamos sobre amor. A coisa foi, rei, quando chegou aí eu falei: tem um caroço debaixo desse angu, quando bater nesse caroço, gente, esse negócio pega. Como é que é isso? Aí como que eu consigo orar pelo aquele que me persegue, pelo aquele que faz mal, Sueli? A partir da misericórdia. Porque eu poderia estar no lugar dele. Eu costumo dizer aqui que eu prego aquilo que eu vivi, o que eu estou vivendo. E esses dias aí, uns 2 dias para trás, eu me coloquei, eu me vi exatamente numa situação dessa, né? Uma situação desconfortável, que me inquietou, me fez muito mal, me afetou muito, ao ver uma ação de uma pessoa. Eu fiquei do outro lado da rua uns menos de 5 minutos. Para mim passou uma eternidade, mas deve ter passado uns 30, 40 segundos só. Sabe aquele momento que dá aquele apagão? Alguém já teve um apagão aí, não? Escurece tudo? Você só vê a perna de 3, não é assim, Geni? Escurece tudo, você não enxerga mais nada, meu irmão. Você só vê a madeira. Não é assim, rei? Mas ele é um docinho, ele não viveu assim. Mas aí, né, nós somos da luz. Então quem é da luz, essa luz não se apaga. Pode ficar turva, mas não apaga. E naquela fração de segundo, né, o velho falou: eu estou vindo, hein? Falei: ele está vindo. Falei: fica quieto aí, rapaz, sai fora. Já foi. Aí eu olhei e falei: não, é o novo. E segui. Só misericórdia, só misericórdia. Eu sei como esquentou tudo, Rogério, né? Mas Deus é Deus, misericórdia. Falei: Senhor, é misericórdia, porque o Senhor tem sido misericordioso para comigo. E aí Jonas, vazio de misericórdia, vazio de amor. É difícil, Sueli, é difícil, mas não é impossível. A partir da misericórdia nós lidarmos assim. Dá vontade de pedir 5 minutos a Deus? Dá vontade? Não, aqui não tem isso não, aqui só tem docinho, né? Aqui só tem docinho. Vou repetir: dá vontade de pedir 5 minutos a Deus? Eu sei que teve gente que fez assim para mim ali. Não, dá vontade. Mas ainda bem, rei, que vontade é coisa que dá e passa. Saraiva, como é que tá? Passou?
Tá calminho agora? Agora tô. Agora tô. Então irás, não deixe, né? Não deixa ir lá, senão a gente dá lugar, sabe? Aí eu tenho um amigo que ele falou assim, ele ouviu de alguém, aprendeu e compartilhou comigo. Ele falou: olha, um crente, um cristão na carne é pior do que o endemoniado. O cristão fora da graça é pior, Lívia. O cristão fora da graça, misericórdia, só o sangue do Cordeiro. O cristão fora da graça é pior do que o endemoniado. Aí eu lembro aqui de uma história, vou contar uma breve história que eu lembrei agora, parece piada, mas foi fato real. Sueli, tinha um pastor maior do que o Gênesis e o Rogério junto, era desse tamanho, aqueles negros de aqueles armários, mão da criança, né? Qual é o problema? A mão da criança. Ainda bem que ele é dos nossos, né? E aí ele converteu, aí tinha uma Kombi, aí saía pela cidade distribuindo alimento, roupa, fazendo assistência. Aí Sueli, ele alugou uma casa num bairro aqui de Niterói, no Alto, para abrigar pessoas de rua, para ajudar. Aí abrigou um casal para cuidar da casa e ficar lá, porque eles não tinham casa. Mas lá era casa de passagem, né? Assim, abrigava as pessoas na necessidade para as pessoas irem. E aí ele encontrou um casal no centro da cidade que contou para ele que perdeu o dinheiro, perdeu o endereço, e ele checou, era verdade, que muitas vezes as pessoas, vim do Rio Grande do Sul, vim de Minas, quero voltar para minha terra, você escuta muito isso. Perdi tudo, mas quero o dinheiro da passagem, né? Mas leva ele lá e bota no ônibus para ver se ele vai entrar. Se for mentira, ele não vai querer entrar. E aí ele constatou lá que era verdade, mas tinha como chegar até a família por uma outra via, uma outra pessoa. E o que ele falou: não, vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês ficam nessa casa abrigado hoje, amanhã nós vamos resolver isso, mas já está tarde, vocês têm que ficar. E aí ele vai com o casal, né, Chico? Quando ele chega lá, vem a esposa, aí fala: ó, aconteceu isso com esse casal, estou trazendo para eles ficarem aí. Não lembro nem se eles estavam com criança na história. Eles vão ficar essa noite, amanhã nós vamos resolver a questão. Vocês sabem que essa casa é para essa finalidade, vocês vieram para cá sabendo disso e vocês foram acolhidos aqui. Tudo bem? Tudo bem. E aí ela começou a chorar. E aí ele pensou: poxa, a irmã ficou tocada, né? Porque lembrou de como ela chegou, da dificuldade que ela passou. Aí ele falou: pô, irmã, senti que Deus... Ele falou: não, pastor, é porque eu não sei se meu marido vai aceitar. Ele falou: ah, como assim? Quando vocês vieram para cá, foi tudo acordado, ele sabe de tudo. É, mas eu não sei se ele vai querer, se ele vai deixar. Se ele vai deixar, é. Inclusive, eu estou meio roxo aqui, que tem uns beliscões. Ele anda me batendo. Ah, ele bateu em você? Chama ele. Aí veio o cidadão. Aí ele falou assim: e aí, irmão, tudo bem? Aquela vozinha, né? Tudo bem, irmão? Ele: tudo bem. Escuta só, eu trouxe um casal para entrar aqui, para ficar aí, como você foi acolhido. Tudo bem? Ele: tudo bem. Ele: olha só, inclusive estou sabendo o que você fez com a sua esposa. Você conhece a minha história, você sabe de onde Deus me tirou. Não sabe? Sei. Está vendo o tamanho da minha mão? Tô. A minha carne está pedindo para eu te dar-lhe uma coça. Mas o Espírito Santo está falando comigo para eu orar pela sua vida. E vem cá no canto para a gente conversar, irmão. Pode entrar. É liberado? Liberado. Não, pastor, está tudo certo. Pode deixar que eu carrego a bolsa. Ah, mudou, né? Que oração rápida, né? A oração da mão pesada é o tamanho da mão. Agora, independente do tamanho da mão, eu tenho a mão pequena, bem pequena. Tem gente que já começou a ver a mão. Reinaldo foi olhar a mão dele, é pequena. Tem gente que não tem uma mão, parece uma pá mecânica.
Né? Gente que tem a mão, olha lá. Eu não estou olhando nada. A mão que está no bolso continua no bolso, nem tira do bolso. Não adianta. Né? Não adianta esconder a mão. Né? Mas o que faz a diferença não é o tamanho da mão. Sabe o que faz a diferença? É para onde a mão está direcionada. Amém? Então sua mão pode ser pequenininha ou pode ser grande, mas para cima ela faz a diferença. E aí, voltando para o nosso Jonas aqui, ele não, tira a minha vida, né? Pô, não passou o cerol nos caras, passa em mim, pô. Né? E aí, vamos concluir aqui. E aí, agora o Senhor tira a minha vida. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele ainda ficou na expectativa que Deus, né? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou a lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. E aí, nada contra o pessoal de defesa ambiental, Greenpeace, né? Eles fazem um trabalho verde, espetacular. Nós estamos vivendo uma situação da Amazônia aí que estão, né, questão ambiental séria. Teve uma conferência mundial agora. Nós temos que preservar a natureza. Primeiro, porque é a criação de Deus. E segundo, porque da preservação dela envolve a nossa preservação. Tem lugares onde não tem água aqui. Conta de luz agora eu já paguei com acréscimo e você deve ter pago também, por conta da escassez. Então tem um prejuízo financeiro, mas tem um prejuízo de vidas. Água é vida. E aí, nós temos que preservar. Agora, vegetação nenhuma tem um valor maior do que uma vida humana. Só faz sentido preservar para preservar o homem. Não foi o sábado, não foi o homem criado por conta do sábado. Ao contrário, né? O sábado criado por causa do homem. Então é o homem. É o homem, né? Então, faz sentido nós preservarmos. E quando não preservamos, nós não estamos preservando a vida. Isso passa por uma educação ambiental. Então, está mais do que isso. Isso seria mais do que uma preservação. Entendeu, Bruno? Então, quando se joga lixo nos rios, quando você vai na Baía de Guanabara, você passa pela Bahia, pessoal mais antigo, que é a geração pré-ponte ou anti-ponte, né? Quando não tinha ponte, que a gente só ia de barca. Reinaldo, que andou muito de barcaça, né? Eu sei que eu li no livro de história, Rogério, tinha barcaça. Ele andou nela. E aí, nós víamos ali, né, os chamados golfinhos ou botos que iam seguindo ali. Era comum, a gente ficava ali. Era tão comum que a gente não valorizava. Era tanto que era banal. Hoje, se você vê um, você sai pulando de alegria, né? Porque mudou. Então tem que se preservar. Mas Deus fez um alerta para Jonas. Pô, você está mais preocupado aí com isso? Você nem plantou isso, cara. Foi eu que plantei, eu que fiz levantar para te dar aí a sombra. E aí o final diz assim, 4:10: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Verso 11: contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda.
além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir da mão direita da mão esquerda. 120.000 que se arrependeram, rei. Já imaginou o que é isso? Nós estamos numa cidade, Lívia, de mais ou menos 1.200.000 habitantes. Ainda diz que o censo aí comeu alguns habitantes. Tem mais. E como já tem acho que mais de 10 anos que não faz, ia ser feito agora, falta de verba, não fez. 10 vezes mais do que Nínive. 10 vezes mais. Se é 1.200.000, pessoal bom de matemática, aí 10% dá quanto? Exatamente 120.000. Já pensou, Bruno? 10% de São Gonçalo convertendo, e a gente com 120.000 pessoas nessa cidade, meu filho. Babi e bebê vão ter que se virar muito. Babi e bebê vão ter que se virar muito. Embora eles estejam velhinhos, né, Lívia? Eles vão ter que andar. E Lívia vai ter que dançar muito. Porque dança hoje aqui, sai correndo, vai dançar lá, sai correndo. 120.000, Rogerão. Geninho, faz o cálculo aí. Quantas igrejas aí para atender 120.000? Uma só não dá, não. É possível? É possível? É possível? E por que é possível? É possível? Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a quem ele delegou a missão? A quem? Se Jonas tinha uma missão para aquela cidade, nós temos a grande comissão. Mateus 28, ide e pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem mandado. E aí quem vai? O que Isaías falou, rei? Então você pode fazer essa declaração. Você pode fazer essa declaração: eis-me aqui, envia-me a mim? Você pode fazer? Você pode fazer? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Independente para quem você seja enviado, e se for a Nínive, filho? E se for lá, Rogerão? E se for lá, Lívia? E aí? Tem um mistério aí para a gente fechar. Tem um mistério. Falei aqui, se for lá no terreno do inimigo, teve gente aqui que já se viu lá, já se imaginou lá. Como é que é isso? Só que tem um mistério, querido. Deus fez com que Jonas pregasse no terreno do inimigo. Se coloca de pé aí, é profético. Você crê, Rogério, que Deus pode te levar para pregar
naquele lugar? Você crê, Lívia, que Deus pode te levar para dançar naquele lugar? Você crê que Ele pode te levar para ir lá, Simone, para ir lá, Gênesis, naquele terreno que vocês sabem qual é, vizinho? Você sabe que Ele pode te levar? Você crê? Tudo é possível àquele que crê. Então não resista, querido, se Deus te enviar. Que haja misericórdia no seu coração e no meu coração. Que Ele possa nos usar de acordo com a vontade dEle. Que a mensagem dEle seja poderosa para gerar arrependimento e transformação. Amém? Receba essa mensagem aí. Para o cumprimento das promessas, precisamos alinhar a nossa visão à visão de Deus. Então, que a minha visão e a sua visão, Sueli, fique alinhada com a visão de Deus. Qual era a visão de Deus? Salvação, preservação, misericórdia, compaixão. Então, que nessa manhã a minha visão, Jô, a minha visão, Bruno, a minha visão, Sueli, Marlene, Simone, Gênesis, Reinaldo, Beth, Lívia, Renata, que a nossa visão esteja alinhada, Rei, com a visão de Deus. Alinhada com a visão do Eterno.